eu quero compartilhar com você uma palavra que está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, que tem como tema, como deve ser a vida diária do cristão. Como a gente deve, depois de receber Jesus, depois de estar caminhando com Jesus, como deve ser essa nossa caminhada? É uma caminhada contínua. E o apóstolo Paulo, ensinando ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 6 da primeira carta aos Timóteos, ele diz assim: porém tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a devoção divina, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, que lutes a boa luta da fé, agarra a vida eterna, para a qual também foste chamado, e confessastes a boa confissão diante de muitas testemunhas. Pai, no nome de Jesus, nós estamos, Senhor, novamente na sua casa, nesse segundo encontro de domingo. Como está sendo tremendo esse ambiente, essa presença, ela é real. Nós estamos sentindo desde o momento que pisamos nesse lugar, na adoração, em tudo, nas orações que já foram ministradas, e nós cremos, Espírito Santo, que Tu está manifestando a glória de Deus na vida de cada pessoa, na sua particularidade, na sua individualidade, aqueles que estão nos assistindo pela internet. E nós cremos, Senhor, que Tu tens também uma palavra de fé e de esperança para essa pessoa, para que ela possa, Senhor, começar mais uma semana dirigida e orientada pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como deve ser a vida diária do cristão? Bom, a gente, como ser humano, nós somos limitados em nossos pensamentos e estamos muito aquém dos pensamentos de Deus, não é mesmo? Portanto, torna-se necessário que a gente olhe para a palavra de Deus e veja o Senhor que quer nos instruir e mostrar para cada um de nós as realidades espirituais, e através dessa mesma palavra nos conduzir, mostrando para a gente como deve ser o nosso dia a dia, no enfrentamento das coisas da vida, sem fazer com que nós percamos a visão da vida espiritual que temos com Deus. O texto que lemos, o apóstolo Paulo está orientando seu filho na fé, Timóteo, recém-chegado ao pastorado, que teria agora uma missão de auxiliar nas missões que Paulo fazia, implantando igreja, dando sustentação aos novos que estariam sempre chegando em cada igreja, em cada província que ele, Paulo, estariam passando. E Paulo orienta a Timóteo a ter uma conduta, a ter uma visão, a ter um procedimento. E dentro desse contexto, Paulo mostra para Timóteo uma figura bíblica, e aonde ele mostra, através dessa figura, dessa pessoa, dessa indicação a Timóteo, e ele começa ensinando a Timóteo coisas que ele precisava viver como pessoa. O texto que nós acabamos de ler faz a comparação do cristão com o soldado, e o apóstolo Paulo usa esta figura então em duas cartas que ele escreve a Timóteo, e orienta a Timóteo, dizendo a Timóteo, para Timóteo como pastor, como filho de Deus, como cristão, ele deveria militar a boa milícia da fé. Ou seja, toda a sua caminhada agora estaria pautado não mais na sua razão, em si na fé. E na segunda carta aos Timóteo, também no capítulo 2, no versículo 4 e 5,
Paulo diz algo muito importante, e eu quero convidar você também a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Timóteo. No capítulo 2, versículo 4 e 5, Paulo diz agora, na segunda carta para esse homem, o seguinte, vamos ler a partir do versículo 3, 4 e 5. Tu, pois, sofre as aflições, Timóteo, como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em batalha se envolve com assuntos desta vida, pois tem como objetivo agradar aquele que o alistou. E também, se alguém está competindo como atleta, não recebe a coroa se não seguir as regras. Nesse capítulo, Paulo está dizendo também para Timóteo que ele agora, nessa caminhada como pastor, como gestor, como filho de Deus, ele deveria sofrer as aflições como um bom soldado e não se envolver com coisas fúteis, com coisas que não tinham nada a ver, mas que ele pudesse observar e ver na sua vida as coisas importantes, que ele não deveria se embaraçar com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. E Paulo diz mais, olha, e ninguém que milita deve militar em prol do seu próprio objetivo. A imagem nesse texto de um soldado como cristão, Paulo está nos ensinando, né, a termos como igreja, como crentes, uma postura, porque estamos em constante combate, e a nossa luta, diz Efésios, não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes infernais da maldade, contra esse sistema que jaz no maligno. E a igreja, mais do que nunca, nós como corpo de Cristo, nós como igreja, na sua totalidade, individualmente como cristão, a gente precisa exercer essa vida cristã. E ela é caracterizada por lutas, por vitórias, por tantas coisas. Aliás, estamos passando por lutas na atual situação que estamos vivendo nesse mundo. Mas a gente precisa entender que a nossa luta nunca é contra carne ou sangue, mas a nossa luta, diz Efésios no capítulo 6, a partir do versículo 10, são contra demônios, são contra entidades, são contra armas forjadas. E desde a mais antiga era da história de um militar, né? A vida de um militar, ela nos mostra, né, uma determinação. Alguns meninos aqui da igreja estão fazendo cadete, né? Estão no curso de cadete, outros estão no curso de sargento. Eu lembro que alguns foram meio cheinhos para lá, algumas meninas também, mas de vez em quando eles aparecem aqui, e aí você vê o braço, né? O braço, você vê logo que tem um levantar já de um atleta. A barriga, né, já está mais solidificada. Houve uma mudança. E o soldado, né, precisa estar fisicamente preparado, porque a qualquer momento a guerra pode chegar. E nessa analogia espiritual, eu quero lembrar que vocês também, e eu também, nós como cristão, nessa vida diária, a gente é um soldado de Cristo. A gente está militando uma causa, não uma causa humana, não uma causa apenas voltada para a política, ou para o que eu penso, ou o que eu acho. Não, nós militamos a causa do reino de Deus. Você pode dizer amém por isso? E para isso a gente precisa estar bem e saudável. E como a gente poderá estar bem e saudável para
enfrentarmos essa luta todo instante. E Paulo diz, olha, esses soldados, ele olha para os soldados romanos e fala para Timóteo, olha, eles têm treinamento, eles estão sempre vigilantes, eles têm sempre o contato com as suas armas para estarem ágeis, para qualquer momento eles atuarem com toda precisão. E assim deve ser a nossa vida, gente. Em Israel, Deuteronômio capítulo 20, versículo de 1 a 9, diz que o soldado de Israel também gozava de posição diferenciada, distinta dos demais, e ele se destacava dentre o povo de Israel, porque eles estavam a qualquer momento disponíveis para Moisés, para Josué, para enfrentar as adversidades e as lutas como bom soldado. E dentro do contexto bíblico, eu quero lembrar a você algumas características que você, como bom soldado de Cristo, e eu precisamos ter. Se a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, as nossas armas não são carnais. Diga, as minhas armas que eu vou usar não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. E aí você precisa, como bom soldado de Cristo, entender que você tem um Deus que cuida de você, e você precisa confiar nesse Deus plenamente, totalmente. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Como um bom soldado, como aquele que tem uma vida diária em Cristo, você e eu não devemos e não precisamos estar preocupados com nada, porque temos um Deus que cuida de nós, que cuida da nossa casa, que cuida da nossa vida, que cuida de tudo. A segunda característica desse soldado é que ele precisa ser alguém que não deve estar embaraçado com nada nessa vida. Os soldados de Moisés tinham uma prontidão para Josué e para Moisés. Eles não estavam envolvidos com as coisas da vida, eles não estavam preocupados com os detalhes, não, eles tinham uma total prontidão para Moisés e para Josué. Terceira característica, eles não poderiam ser medrosos e muito menos tímidos. Eles tinham que crer em Deus, estar em Deus, andar com Deus, não deixar o desânimo, não deixar o medo tomar conta da sua vida. Eles deveriam estar prontos para a guerra, para lutar, com toda a motivação, com toda a fé, com toda a confiança. Percebe-se, portanto, gente, que o soldado é alguém que está submetido, então, a um Senhor. Você e eu temos um Senhor que governa as nossas vidas, que tem o controle da nossa casa, que tem o controle de todo o nosso andar, do nosso falar. Alguém que está sempre nos orientando. Ou seja, você e eu, como cristão que vivemos a vida diária, nós precisamos estar todos os dias com a mente voltada, com a nossa vida voltada, em harmonia com Ele, com as suas estratégias, com os seus pensamentos. Estas características do soldado, então, ilustram muito bem a nossa vida como cristão. O cristão deve ter em mente que foi chamado pelo Rei dos Reis. Ei, quem te salvou foi Jesus. Você pode erguer as suas mãos e dizer isso: quem me salvou foi Jesus. Não foi uma igreja, não foi um pregador, não são as regras de uma igreja que salvaram você, mas quem salvou e transformou você foi Jesus. E você deve ter isso em mente.
Você serve a Ele, você vive para Ele. E como um bom soldado, você deve combater contra o mal, contra as hostes espirituais da maldade, que estão aí. Nessa luta, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, eu quero lembrar a você que ela só terminará quando você entrar no céu. Por isso que Paulo nos ensina a combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. O combate diário da vida do cristão, as situações que você e eu passaremos, cada um na sua proporção, cada um no teste da sua caminhada. Você e eu precisamos entender que tudo isso vai corroborar para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para que o nome de Cristo seja glorificado através de nós, da nossa profissão, daquilo que fazemos diariamente. E eu quero lembrar isso você, que você tem uma missão. Eu sempre tenho falado isso para você nesse altar. Você tem um chamado de Deus. A palavra de Deus diz que, como um bom soldado, Deus tem pensamentos excelentes a teu respeito. Pensamento de investir a cada dia mais e mais na sua vida. Mas uma das grandes armas que o inferno tem lançado contra o povo, durante esse tempo tão agitado que estamos vivendo, é a distração. Diante da distração, as pessoas têm sido embaraçadas, têm se envolvido com negócios dessa vida, têm se distraído. E diante disso, cada vez mais as pessoas estão vivendo a vida cotidiana, esquecendo que elas têm uma vida eterna. E nós, como crentes, nós não podemos nos distrair com as coisas dessa vida. Não podemos ser levados a nos dedicar mais aos afazeres cotidianos dessa vida do que a adoração plena e total ao nosso Deus. Precisamos ter em mente que buscar a Ele em primeiro lugar é a essência de tudo, para que tenhamos uma vida próspera, para que tenhamos uma vida abençoada. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: olha, deixa os embaraços dessas coisas da vida, deixa essas coisas para lá, não ocupe a sua mente com qualquer coisa que vá te distrair. O soldado não se deixa embaraçar, ele está sempre pronto para atuar, e por isso vive em constante treinamento. A sua armadura, o seu armamento está sempre pronto. Ele está sempre fisicamente bem treinado, para que a qualquer momento ele entre em ação, ele cumpra o seu propósito. O apóstolo Paulo então nos ensina que, como cristãos, conscientes dessa condição que temos em Cristo como soldados, devemos usar as armaduras de Deus. E elas estão lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. E a primeira coisa que Deus nos ensina é, no versículo 10, olha: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então você e eu, na nossa vida diária, nós mais do que nunca precisaremos estar fortalecido no Senhor, porque, gente, o inferno sabe que o tempo dele a cada dia está sendo abreviado, e ele já sabe qual é o destino dele com seus demônios, e por isso ele está vindo forte, pegando pesado. Mas eu quero lembrar a você que a Bíblia Sagrada nos diz que maior é aquele que está em você, que está em nós. A Bíblia também nos diz que as portas do inferno jamais, diga comigo, jamais prevalecerão contra a minha igreja. E eu quero lembrar a você: a igreja é você. Bata aí no peito e diga aí: igreja sou eu.
Então o inferno não tem poder para te oprimir. Ele pode até tentar de todas as formas tirar você dessa vida diária, mas olha, nesta noite eu quero ser um agente motivador para você acordar. Talvez se você esteja aí nos assistindo, ou esteja aqui conosco, está envolvido por alguma distração, ei, desperte. Isso é uma estratégia para tirar o verdadeiro objetivo da sua caminhada. E o soldado de Cristo, ele precisa estar com a armadura de Deus, sempre bem treinado, sempre tendo uma boa forma com essa armadura. E essa armadura, vá comigo lá, Efésios capítulo 6. Elas não são armas humanas, porque se a nossa milícia, se a nossa luta não é contra homens, nem contra a carne, nem contra o sangue, as armas que Deus está concedendo diariamente a você e a mim, não são armas humanas. Aliás, na esfera humana, você e eu somos convidados a amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. O amor de Deus tem que ser pleno e abundante na nossa vida. Efésios 6, versículo 10, diz assim: por fim, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Então, na sua vida diária, o que você tem que fazer todo dia? Quando você acorda, o que você faz? Antes, né? Você vai lá, escova os dentes. Eu sei que você ora. Mas você escova os dentes, vai lá, né? Olha para o seu rosto, quase sempre dá uma melhorada no cabelo. E aí você volta para orar. Você vai orar. Você vai pedir a Deus direção. Você vai pedir a Deus a orientação para tudo que você tem que fazer. E aí o apóstolo está ensinando a igreja de Éfeso, ensinando-nos, a igreja de Nova Vida, que nós precisamos nessa oração buscarmos o fortalecimento que vem no Senhor, e no nome e no poder que há nele, revestindo-nos sempre das suas armaduras. Por quê? Porque quando você passar por aquelas portas ali, chegar no seu veículo e for para casa, amanhã quando você estiver no seu dia a dia, você vai estar enfrentando todo tipo de cilada, todo tipo de distração, todo tipo de situação para tirar você do foco. Mas você e eu precisamos permanecer focados. Focados em quê, pastor? Naquilo que somos, naquilo que temos como missão, como propósito, como valor. Focados sabendo que um cristão deve militar, mesmo no mundo, com uma visão de Cristo e não com uma visão do mundo. E o apóstolo começa dizendo à igreja que a gente precisa se revestir contra todas as ciladas do inferno. Versículo 12, a tua luta, a minha luta não é contra carne e sangue, mas contra domínios, contra poderes, contra as trevas, contra os males espirituais nos lugares celestes. E aí o apóstolo continua dizendo: portanto, nessa caminhada diária, pegai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terminar o teu dia, fazendo tudo, continuar inabalável, firme. Portanto, pegai toda essa armadura, estais firme com a vossa cintura envolvida com a verdade. E eu quero lembrar a você, a verdade é Jesus. E conhecereis, ele se declara em João capítulo 8, versículo 32, versículo 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, mais do que nunca, nós, na nossa vida diária, a gente tem que estar pegado com Jesus. Aonde você for, vá com Jesus. Está na academia, está com Jesus. Está correndo, está com Jesus. Está dirigindo como motorista de Uber, está com Jesus.
está fazendo um projeto para um cliente, você que é arquiteto, está lá pedindo a Jesus a direção, a sabedoria. E Paulo continua nos ensinando, olha, não deixe nada tirar vocês do foco. Estais firmes, com a vossa cintura envolvida com a verdade, e vestido-vos com a couraça da justiça. Os pés estejam sempre prontos para a pregação do evangelho da paz. Você já reparou como você tem sido um instrumento de Deus? Eu não sei você, eu vou no cabeleireiro ou no barbeiro, daqui a pouco o cara começa a contar a vida dele para mim. Já aconteceu isso com você? Você está fazendo a unha com a sua manicure, daqui a pouco ela blá, 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 daqui a pouco ela está falando um bocado de coisa, daqui a pouco ela começa a dizer, mas minha vida não está legal, meu casamento não está legal, meu marido não está legal, e perdi até o marido, não sei como é que está agora, estou na pista para negócio. Você acha que isso é por acaso? Claro que não. Claro que não. Porque você e eu temos a receita do bolo, gente. Você e eu temos a solução para todas as necessidades das pessoas que chegam até a gente. E aí você, como crente, como filho de Deus, você precisa levar a verdade, levar a solução para essa pessoa, levar para ela a resposta que ela precisa. Como o evangelho mudou a sua vida, ele pode, tem o poder, porque diz a palavra de Deus, o evangelho é o poder de Deus para transformação, para libertação de todas as pessoas. Jesus se declara como a verdade que liberta, e ele diz em João 14 que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E nós, na nossa vida diária, então, como cristãos, a gente precisa, como bom soldado, estarmos atentos, estarmos tirando vidas que estão distraídas, que estão se perdendo com qualquer coisa. Você já reparou nesse ano? A gente está vivendo um período difícil. Nesse ano, já passou um ano aí em março, como as pessoas estão com medo. Você já reparou isso? Como as pessoas estão inseguras, como as pessoas estão sem saber como é que vai ser o dia de amanhã. Ei, você sabe como é que vai ser o seu dia de amanhã, ele é líquido e certo, você já sabe o seu destino, você já sabe que aquele que salvou você, cuida de você, hoje, amanhã, depois de amanhã. Você tem a resposta para essa pessoa que está aflita. Você e eu temos Jesus, temos a solução para essas pessoas, e a gente não pode deixar essa oportunidade passar, gente. A gente precisa, com esse capacete da salvação, levar essa pessoa, mostrar essa pessoa que Jesus tem o poder de realizar algo novo na vida das pessoas. Você pode dizer para ela, olha, você quer viver algo novo, Jesus pode fazer isso na sua vida. Você quer mudar de mente, de vida, de postura, olha, Jesus pode fazer isso. E continua o apóstolo dizendo, olha, pegai o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as flechas do maligno. Pegai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e também vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Paulo então nos orienta a não pararmos de orar. Para que você e eu tenhamos uma vida bem sucedida, a oração precisa ser contínua. Em Tessalonicenses ele diz, olha, orem em todo tempo. Orem em todo tempo.
O cristão, então, que foi chamado por Deus, o apóstolo Paulo nos mostra que ele deve procurar sempre agradar a Deus, que foi aquele que o chamou, que o alistou. E nesta noite eu quero ser um agente motivador na sua vida. Eu quero lembrar a você que você está cheio dessa plenitude de Deus para compartilhar com pessoas. Eu quero lembrar a você que você pode sim ajudar muito mais pessoas. Eu não estou falando de dinheiro não, porque o que as pessoas estão precisando não é só de coisas materiais, elas precisam muito mais de saciar a necessidade espiritual, o vazio que está no coração de cada pessoa. E esse vazio, ele só é preenchido quando ela recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Que nós, antes de comermos do pão, bebermos do cálice, possamos como igreja, como cristão, pensar em tudo quanto Deus tem para nós, em tudo quanto Deus investiu em nós, em tudo quanto Deus espera de nós, e que possamos, como um bom soldado de Cristo, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Pense nisso. Que o Senhor Jesus possa te abençoar de uma forma rica e abundante. Pense no novo que Deus tem a projetar com você. Eu quero viver algo novo? Dá para sair? Então vamos lá. Me ajuda aí, menino que está na projeção. Que você possa pensar nisso. Pastor, mas o que eu posso fazer? Bom, se você é um soldado, você já está alistado, você já está incluído, você pode fazer tudo que vier à sua mão para fazer. Diga isso comigo, eu posso fazer tudo que vier à minha mão para fazer. Às vezes a gente fica esperando algo assim, sobrenatural, mas é nas pequenas coisas que o nome de Cristo é glorificado. São nas pequenas coisas que o nome dele é exaltado. Que você possa se colocar nesta noite entendendo que, como um bom soldado de Cristo, que tem uma vida abençoada por Deus, olha, Deus reina em você, você já tem líquido e certo a sua eternidade. Você já parou para pensar quantos amigos você tem que não tem essa mesma certeza que você tem? Que não tem essa mesma esperança que você tem? Olha quantas pessoas você e eu podemos ajudar. Pense nisso. Viva essa nova proposta que Deus tem estabelecido para você. Traga para você a sua missão. Traga para você aquilo que Deus colocou como missão para você realizar. Você, motorista de Uber, quantas pessoas passam no seu carro durante um dia, hein? Se a corrida estiver boa, acredito que aí umas 50 pessoas, ou talvez até mais, dependendo do lugar ou da corrida. Você, dentista, quantas pessoas você atende por dia? Ah, pastor, na pandemia está dando para atender 10. Mas são 10 pessoas que todo dia passam no seu consultório. Você, manicure, minha irmã, quantas pessoas você está fazendo a unha? Amanhã não, porque amanhã é feriado, né? Para quem faz a unha, né? Segunda-feira quase sempre não funciona. Os salões estão fechados. Mas se você é autônoma, talvez até amanhã você já tenha agenda. Você está com a agenda lotada. E aí, enquanto você está lá, deixando a unha da sua cliente bonita, deixando a sua cliente mais elegante, você tem uma missão com aquela pessoa, não apenas deixar ela feliz, e ela vai te pagar ainda quando ela estiver feliz.
Mas você tem uma missão muito maior do que deixá-la feliz. Você tem a missão de ajudá-la a encontrar o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos nesta noite sair desse lugar e ao tomar dessa ceia a gente possa dizer: Senhor, eu quero viver esse evangelho que transforma, eu quero ser essa testemunha, eu quero ser esse canal. Ei, você que trabalha numa enfermaria médica agora, quantas pessoas entram lá com medo, dizendo para você: eu não vou morrer não, né? Não vou morrer não, né? A mente, o emocional dessa pessoa está totalmente abalado. E qual tem sido a sua palavra como enfermeira, como médico para essa pessoa? Ah, pastor, eu só estou cumprindo o meu papel profissional. Você está errada. Você está errado. Sim, você tem que cumprir o seu papel como profissional. Sim, você tem que ajudar a pessoa, você tem que cumprir os protocolos, você tem que tratar dela com muito carinho, com muito amor, mas você pode e tem muito mais para fazer por ela. Você tem a vida em você, você tem Deus com você, você tem a esperança dentro de você, você tem a solução que traz toda a paz que o mundo precisa. Você tem Jesus. Pense nisso. Eu quero desafiar você. Quantos aqui gostam de desafios? Muita gente gosta de ficar acomodado, né? Eu respeito você, mas quem gosta de desafios, eu quero convidar você. Aonde você estiver amanhã ou hoje, no elevador do seu prédio, falando com o padeiro, falando com alguém, com o motorista da van que você vai pegar, diga uma palavra de fé e de esperança para essa pessoa. Diga que ela tem uma possibilidade muito maior em receber a vida. E eu posso te afirmar, uau, você vai ver como você será usado por Deus. Você está afim de fazer isso? E eu posso dizer, quando você fizer isso, dinheiro vai cair na tua conta. Sabe por quê? Crente gosta muito de dinheiro? Eu também gosto de dinheiro. Dinheiro vai cair na tua conta. Seus problemas vão ser resolvidos, porque a Bíblia diz o seguinte: olha, dei e vos será dado, boa medida, sacudida, transbordante vos darão. O problema é que às vezes a gente fica na inércia, e olha, na inércia a gente não recebe nada. Então comece a se mexer. Fala para o teu irmão aí a 1,5 m: se mexa, meu irmão. Fique de pé.